Olá, é Nilson. Me ajeitar aqui para contar uma história que eu lembrei. Baixar aqui um pouquinho. Era a história de um homem andarilho. Ele vivia caminhando pelo mundo e um dia na caminhada ele encontrou uma casa. Aí ele foi chegando perto dessa casa. Aí ele abriu a porta da casa assim. Aí ele encontrou uma sala enorme. Aí ele abriu a porta que tinha na sala e ele encontrou um armário. Aí ele olhou para aquele armário, abriu a porta do armário assim, ó, e ele encontrou uma mala. Aí ele pegou, abriu a mala assim e encontrou uma caixa. Aí ele pegou aquela caixa e abriu aquela caixa e encontrou uma bolsinha assim, ó. Ele pegou, abriu a bolsinha e encontrou um envelope. Aí ele pegou, abriu o envelope sim, encontrou uma carta. Aí ele abriu a carta assim, encontrou uma história. E na história estava escrito bem assim, ó, era uma vez um homem andarilho que vivia caminhando pelo mundo. E aí, num caminho, esse homem encontrou uma casa. Ele foi chegando perto da casa e abriu a porta da casa e encontrou uma sala enorme, assim. E ele abriu a porta da sala e encontrou um armário. Aí ele abriu a porta do armário assim e encontrou uma mala. Aí ele abriu a mala assim, ó, e encontrou uma caixa. Aí ele abriu a caixa e encontrou uma bolsinha assim. Aí ele abriu a bolsinha assim e encontrou um envelope. Aí ele abriu o envelope assim e encontrou uma carta. Aí ele abriu a carta assim e encontrou uma história. E a história contava assim: era uma vez um andarilho. E segue a história.